Quando eu e meus amigos encrenqueiros tínhamos uns 13 anos, uma das várias coisas caóticas que a gente fazia era sair para aprontar no famoso toque-corra. Principalmente fazíamos isso nos sábados à noite. Isso foi mais ou menos há uns 10 anos. E todo mundo morava ali na mesma rua, num bairro bem típico do subúrbio. Só que naquela época tínhamos bem menos casas por ali. Era mais mato do que construção. Para manter a privacidade da galera, foi inventado os nomes. Um deles vai ser o Marcos, o Tiago e o Matheus. O Marcos e o Tiago eram os mais corajosos. Eles que iam nas portas tocar campainha. Eu e o Matheus já íamos direto procurar algum esconderijo. A gente bateu em uma das 5 ou 6 casas naquela noite. Quase todas as casas que abriram a porta reagiram do mesmo jeito. Davam uma olhada rápida para fora, alguns até gritavam alguma coisa, mas logo voltava para dentro. Em algumas casas a gente chegou a tocar de novo, só para ver se alguém estava mais forte. Um deles até ameaçou chamar a polícia. Então, quando ele fechou a porta, a gente saiu correndo e foi para o quarteirão seguinte. Como eu disse, naquela época tinha uns terrenos baldios com bastante mato onde já tem casas. No quarteirão seguinte, por exemplo, tinha umas áreas de mata ao redor de algumas casas. E elas pareciam meio largadas. A primeira casa da rua era bem de frente para um desses matos, o esconderijo perfeito. A casa em si estava com uma cara de abandonada, mato alto, um carro velho coberto com lona na garagem e parecia até cenário de filme de terror. O Marcos foi escolhido para tocar a campainha. Ele mal teve tempo para atravessar a rua e esconder antes da porta abrir. Mas o homem apareceu, só que esse estava visivelmente irritado. Um cara grande, parecia bem forte. Diferente dos outros, ele já saiu de casa gritando, olhando para os arbustos, vasculhando tudo e soltando umas ameaças. A gente tava se rachando de rir. Depois de um tempo, ele finalmente entrou. O Marcos esperou um pouco, deu uma olhada nas janelas e... sim, ele teve uma audácia de voltar lá e tocar a campainha novamente. Eu mesmo não teria essa coragem, não com aquele cara. Como ele sabia que o tempo era curto, correu para os fundos da casa e sumiu da nossa vista. Dessa vez, a porta abriu rapidinho, e aí o cara saiu de novo. Só que agora segurando algo que parecia uma arma longa, talvez um rifle. A gente se olhou e tipo, ferrou. O homem checou os mesmos lugares de antes, mas dessa vez vasculhou ainda mais. Atrás do carro, entre as árvores. Depois parou bem no meio do jardim, como se estivesse pensando. Ele olhou ao redor e de repente parou com o olhar fixo na nossa direção, no meio do mato. Eu e o Matheus e o Tiago nos abaixamos rápido. Torcemos para ele não ter visto a gente. Depois de uns 10 segundos parado, o homem voltou para dentro, mas logo apareceu novamente. Agora parado na janela, olhando fixamente para a gente como se fosse um estado. Do outro lado, o Marcos já estava se aproximando novamente da porta, mas a gente estava paralisado, sem coragem de fazer nada, nem de gritar um aviso. O Marcos apertou a campainha mais uma vez e saiu correndo. O homem não reagiu de imediato, ficou ali, imóvel, por volta de um minuto, depois sumiu da janela. A gente já não via mais o Marcos, e também estava com medo demais para se mexer, até que de repente ouvimos a voz dele do outro lado da rua. Corre! A gente ficou confuso até ouvir passos vindo por trás. Quando olhamos, era o homem atravessando o mato na nossa direção, com a tal arma na mão. Meu amigo, a gente disparou igual o bicho fugindo do predador, correndo até alcançar o Marcos que estava esperando do outro lado da rua. A gente correu por vários quarteirões até ter certeza que o cara não estava mais atrás. O Marcos contou que viu ele entrando no mato com a arma e foi por isso que gritou. Nunca contamos nada para ninguém oficialmente. Só espalhamos essa história para os amigos e ficou nisso mesmo. Ainda bem que a casa era longe da nossa. Nunca mais tivemos coragem de passar por lá de novo. Anos se passaram e outra situação bizarra aconteceu. Tínhamos nos mudado para os Estados Unidos e já estava morando sozinho na época. E era um dia pacato de domingo que não tinha nada mais para fazer. Então voltei para o sofá e fiquei vendo TV de novo. Foi aí que rolou a primeira coisa estranha de verdade. A chuva não dava trégua, então já aproveitei a desculpa perfeita para continuar em casa, maratonando séries na sala. De repente, achei que ouvi um barulho vindo da cozinha, meio no reflexo. Levei um almofado comigo, não sei se fosse proteger de alguma coisa, né? Quando cheguei na porta da cozinha, dei de cara com uma caixa de cereal jogada no chão, derramando um monte de sucrilhos. Estavam espalhados para todo lado. Eu fiquei tipo, como se foi parar aí? Juro que não fazia a menor ideia. Larguei a almofada e comecei a catar os cereais. Foi aí que ouvi um rangido, tipo aquele som de madeira velha quando alguém pisa. O barulho veio de perto da mesa da cozinha. Levantei a cabeça, mas não vi ninguém. Comecei a achar que estava pirando. Qualquer barulhinho já estava me deixando paranoico. Terminei de limpar e voltei para o sofá. O trovão lá fora estava ficando mais forte. Parecia que a tempestade estava bem em cima da minha casa, mas estranhamente isso me acalmou. A última coisa que lembro foi de curtir o som na chuva, antes de tirar um cochilo de mais ou menos uma hora. A TV ainda estava ligada quando acordei, mas não foi ela que me acordou. Tive a impressão de ter ouvido um estouro vindo lá de baixo. Meio sonolento, desliguei a TV e fui direto para o meu quarto dormir de vez. No dia seguinte, tudo correu normalmente, e o dia depois também, só que aí veio outra daquelas tardes cinzentas e chuvosas, e as coisas esquisitas voltaram. Acordei já me sentindo péssimo,
como se tivesse virado a noite bebendo, sendo que nem custei nada. Foi tipo a pior ressaca da minha vida. Sem exagero, nem saí da cama direito. O tempo escuro lá fora só me deixava tudo mais deprê. Deixei a TV do quarto ligada o dia todo só para ter algum som de fundo. Com um balde do lado, caso eu passasse mal. Lá pelo meio do dia, coloquei a TV no mudo porque ouvi um barulho vindo de cima do sótão. E detalhe, o acesso ao sótão ficava no próprio quarto. E quase toda a estrutura dele era bem em cima de onde eu dormia. Não foi só um barulho, foram vários, uns 3 ou 4. Mesmo me sentindo lixo, consegui sair da cama. Cada vez que eu me mexia, parecia que o mundo girava, mas eu fui. Peguei um taco de beisebol velho que eu tinha guardado e puxei a cordinha para abrir a escada do sótão. Acendi a luz lá em cima. Tinha umas caixas velhas, provavelmente do antigo dono. Nada de bicho, nada de gente. Mas mesmo assim eu tava com medinho daquele lugar. Desci rapidinho e fiquei mais tranquilo, pelo menos até aquela noite. Acordei achando que era mais trovão, mas não era. O barulho veio no sótão, aquela mesma batida de antes. Me arrepiei todo. Ainda me sentindo meio mal, puxei a cordinha de novo e peguei o taco e subi. Dessa vez eu fui decidido. Gritei com a voz mais firme que eu consegui para mostrar que não estava de brincadeira. Só que antes de eu acender a luz eu ouvi uma risadinha. De criança, lá de cima, no escuro total. Não dava para explicar o que eu senti. Foi como se meus óculos tivessem caído dentro de mim. Um pânico nem chegava perto. Saí correndo daquela casa. Nem lembro dos passos. Liguei para meu pai debaixo da chuva, quase sem conseguir falar. Contei tudo o que deu, do jeito que consegui. E por mais louco que parecesse, acho que ele acreditou. No dia seguinte voltei lá com meus pais, juntei minhas coisas e me mudei de volta para a casa deles. Até hoje tenho certeza que o que rolou naquela casa foi algo sobrenatural de verdade. Essa história poderia terminar aí, mas tem mais. Quando eu tinha por volta dos meus 24 anos, trabalhei por um tempo como faxineiro numa casa bem antiga. A dona era uma senhora chamada Mel. Ela devia ter uns seus 70 anos. Morava sozinha numa casa gigante, velha e escura, cercada por mato de todos os lados. Só a frente dava para a rua. Se ela cuidasse da propriedade, até que seria um lugar bonito, mas parecia esquecido no tempo. A casa era toda de madeira, e por dentro era muito escura. Ela gostava de manter as cortinas sempre fechadas, não sei porquê. Às vezes, eu abria para entrar o sol e quando voltava no cômodo, lá estavam as cortinas fechadas novamente. Em alguns cômodos ela só usava velas. Sério, parecia que eu estava vivendo num outro século. O chão ragia bastante em tudo quanto é canto. Tipo, aquelas casas de filme antigo. Meu trabalho ali era basicamente fazer as coisas que ela já não conseguia fazer sozinha. Varrer, tirar pó, lavar louça, dobrar roupa, separar correspondência, esse tipo de coisa. No fim de semana ela me pediu para dormir lá por umas 2 noites. Como a casa tinha uns 4 quartos e ela morava sozinha, topei. Cheguei numa sexta, como sempre, falei poucas palavras com a Mel, ela nunca foi de papo mesmo, e deixei minha mochila com roupas no quarto onde eu ia dormir. Quando virei para sair do quarto, lá estava ela parada na porta. Sempre aparecia assim, do nada. Dessa vez, sem nem dizer oi, só mandou eu limpar o quarto e depois dar um jeito na casa toda. Depois disso, subi as escadas e não a vi mais o resto do dia, mas dava para ouvir ela andando lá em cima no quarto dela. Era estranho. Ela ficava andando de um lado para o outro sem parar. E detalhe, não tinha nem televisão naquela casa. O que ela fazia lá em cima ninguém sabe. Agora a parte mais bizarra de tudo, porão. Ela deixou bem claro que era proibido lá. Nem chegar perto, dava para sentir que tinha algo ali que ela escondia. Naquela noite eu fui dormir cedo. Isso foi antes do celular com internet e tudo mais ser comum. Então nem sabia direito que horas eram. Devia ser umas 9 ou 10 da noite. No começo, tudo parecia tranquilo, mas eu não consegui pegar no sono. A cama era simplesmente horrível, desconfortável demais. Parecia que já tinha se passado uma eternidade quando comecei a ouvir passos do lado de fora do meu quarto, agindo numa soalha de madeira. Pareciam passos da Mel, andando devagar, como se estivesse passando pelo meu quarto. Pensei que talvez fosse só ela indo ao banheiro. Alguns minutos depois, ouvi os passos novamente, só que desta vez, eles pararam bem na frente da minha porta. Sentei na cama e fiquei escutando. Dá para ouvir claramente o chão rangendo com o peso dela parado ali. Aquilo começou a me deixar inquieto. Depois de um tempinho, ela finalmente se afastou. Ouvi ela descendo as escadas e aí um som de porta abrindo e fechando lá embaixo. Na hora, tive quase certeza que era a porta do porão. Passou um tempo e aí eu ouvi a porta abrindo e fechando de novo. Logo em seguida, passos pesados subindo lentamente as escadas, um degrau rangendo de cada vez. E mais uma vez, os passos pararam na frente da minha porta. Sentei de novo, tenso. Ouvi o assoalho estalando, como se alguém estivesse se movendo lentamente ali na frente. E aí a maçaneta começou a girar. Na hora me joguei de volta para a cama e puxei o cobertor até a cabeça e fingi que estava dormindo. Senti ela dar alguns passos para dentro do quarto. Parar e depois sair. Voltou para o quarto dela e fechou a porta. Fiquei completamente perturbado. Aquilo tudo estava muito estranho. Esperei uns 30 minutos até criar coragem. Eu precisava saber o que tinha naquele porão. Saí da cama com todo o cuidado do mundo.
Fui até a porta e desci as escadas devagarinho, tentando não fazer muito barulho. Abri a pesada porta do porão, acendi a luz e comecei a descer. Quando cheguei no último degrau, senti meu estômago virar. No meio do porão tinham 2 cadeiras de madeira antigas. Sentadas ali, 2 figuras. Era como se fossem corpos, em decomposição, com perugas. Tive que me segurar para não vomitar ali mesmo. Uma barata andava sobre um deles. Aquilo me deu um nojo indescritível. Mesmo apavorado, me aproximei um pouco. Precisava confirmar o que estava vendo. Os 2 pareciam ter perucas masculinas, e o maior deles ainda usava uma boina. Não entendo muito sobre essas coisas, mas parecia que estavam ali há bastante tempo. Talvez quase um ano. Meu coração quase parou quando eu vi os passos vindo do andar de cima. Não dava tempo de apagar a luz, não dava tempo de nada. Me escondi atrás de uns sofás velhos que tinham no porão. Ouvi os passos descendo, um por um, devagar pesados. O barulho ecoava. Tapei a boca com as mãos. Tentava nem respirar. Quando ela chegou no último degrau, ouvi minha voz sendo sussurrada. Olhei rápido por cima do sofá. Era Mel. Ela já estava no meio do porão, uma faca de cozinha enorme na mão. Na hora, pensei rápido. Sabia que ela ia alcançar. Ela não teria velocidade para me alcançar. Saí correndo. Ela gritou meu nome e veio atrás. O mais rápido que conseguiu. Corri pro andar de cima, entrei no quarto e peguei minha mochila. Quando desci, ela já estava no topo da escada do porão. Saí pela porta da frente direto para o meu carro. Liguei o motor, tentei respirar fundo e ao olhar para trás vi ela ali, parada na porta da casa me encarando. Acelerei e fui embora daquela propriedade gigantesca. Cheguei em casa em menos de 10 minutos. Felizmente, nunca dei nenhum contato pessoal para Mel, nem endereço, nem o meu número de telefone. Então ela nunca teve como entrar em contato comigo novamente. Se eu tivesse que chutar, diria que um daqueles corpos era do marido dela, que ela mencionou 2 ou 3 vezes de passagem, mas o outro, o menor, não faço a menor ideia. Só sei que aquela mulher tinha algo muito, muito errado.